Uniplac. Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está me assistindo. Eu sou a professora Raona. Nós vamos trabalhar com direito penal, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é a questão do nosso edital. Nós temos 5 questões voltadas, direcionadas a direito penal, tá? E o que eu quero fazer com vocês? Eu quero dizer para vocês onde nós estamos estudando, o que nós vamos estudar para que você possa riscar no seu edital. Se você não está com o seu edital aí impresso ou no seu computador, em algum lugar editável que você possa riscar, eu recomendo que você faça isso, para que você não se perca ao longo aí do conteúdo, tá? Então vamos lá. Hoje você pode riscar do seu edital, e aí risca aqui comigo, conceitos penais de dolo, culpa, reincidência, tá? Isso nós estudaremos nessa aula. Vocês podem riscar infração penal, elementos, espécies, ilicitude, culpabilidade, punibilidade, tá? Isso vocês podem riscar. Professora, por que você pulou alguns itens do edital? Pessoal, circunstâncias agravantes, atenuantes, minorantes, majorantes, nós vamos estudar e também, né? Pessoas aqui, sujeitos, que a gente chama de pessoas ativos e passivos do crime, dentro dos crimes em espécie. Então, para cada crime nós temos o seu sujeito ativo, o seu passivo, e para cada crime nós temos circunstâncias agravantes e atenuantes distintas. Então, por questões de didática, é muito mais fácil estudarmos embaixo, tá? Então, nós não pegamos o edital inteiro para facilitar para vocês, não pegamos ele inteiro, começando do tópico 1 até o último. Nós vamos nós vamos caminhando na matéria para facilitar o seu entendimento, nós vamos estudando, tá? Ó, pode riscar também. Erro de tipo e erro de proibição, tá? Isso nós vamos ver hoje. Erro de tipo, erro de proibição. Essa diferença tem que ficar muito clara, é uma das minhas apostas aí, erro de tipo de proibição, em uma das questões da prova. Outra coisa que podemos riscar, legítima defesa, estado de necessidade, tá? Essas duas também são boas de cair em prova, principalmente a legítima defesa, que nós temos aí um artigo novo introduzido pelo pacote anticrime, ok? Então pode riscar que nós vamos ver hoje também. Aplicação da lei penal, também vamos ver hoje. Vamos lá. Crime, conceito, tentativa, consumação, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Coautoria e participação, hoje também, ok? Pode riscar. Vamos lá. Da imputabilidade penal e do concurso de pessoas. Pode riscar também, que vai ser conteúdo dado. Ok? No tópico que tem aí no seu edital, das penas e sua aplicação, isso não será hoje, ok? Isso nós precisamos caminhar no conteúdo para que vocês possam ver. Suspensão condicional da pena, livramento condicional, efeitos da condenação, nós já estamos também lá no final. Então, já próximo à introdução dos crimes em espécie. Então, isso também não é hoje. Extinção da punibilidade, reabilitação, crimes contra a pessoa, e aí nós começamos os crimes em espécie mesmo, tá? Isso aí já é lá na parte especial. Então, hoje, que nós vamos estudar hoje, nessa aula, conceitos penais, vamos trabalhar a diferença de dolo, de culpa, ok? Vamos ver o conceito de reincidência, porque é um conceito muito tranquilo e que não se atrela, ok? A crimes em espécie ou indifere se nós estamos no começo ou no fim da matéria. Ele é um assunto isolado, então dá para nós estudarmos sem grandes problemas. Vamos ver a infração penal, os seus elementos, ok? E tudo que nós já grifamos aí juntos no seu edital. O que eu quero esclarecer para vocês? Gostei do edital? Poderia ter sido melhor, viu? O edital poderia ter sido melhor elaborado. Digo por quê? Cai muitas coisas em relação à pena, que já é mais para frente do nosso Código Penal, da nossa parte especial. Gostaria que caísse um pouco mais sobre as questões realmente que a Polícia Civil trabalha. São as questões mais iniciais da parte geral. E nós temos muitas coisas relativas à aplicação de pena, que é o magistrado quem vai fazer, o juiz quem vai fazer. Então isso aqui é uma coisa um pouco mais complicada do aluno compreender, é um pouco mais chato de entender e tem muita decoreba do código. O que eu preciso que vocês façam? Que vocês tenham o código aberto, ok? Facilita muito o estudo de vocês se vocês me acompanharem pelo código de vocês, lendo a letra da lei. Professora, não tenho código, atualiza toda hora, eu não compro o código. Maravilha, olha no computador, site do Planalto. Pode colocar Código Penal, site do Planalto. Pode me acompanhar por ali.
Professora, estou ocupando o computador para ver a videoaula. Celular, tablet, pode abrir em qualquer plataforma de qualquer dispositivo aí que você tenha, ok? Preciso que seja, se por aplicativo, que esteja atualizado. Se for pelo site, preciso que seja pelo site do Planalto, ok? E se você tem um livro, o Vadimeco, um livro físico, que eu gosto muito porque eu consigo escrever e grifar bastante, recomendo que ele seja o mais atualizado possível, ok? Nós não podemos negligenciar o direito penal, nós não podemos perder questões em direito penal. O nosso tempo é curto, o nosso tempo é corrido, mas nós vamos conseguir bater tudo, ok, gente? E por que eu tô grifando com vocês os temas do edital? Eu não quero que ninguém fique perdido. Eu sei que nem todo mundo que está me assistindo tem formação em direito. Então, é muito ruim quando você inicia uma matéria, que às vezes você não consegue se achar ali no meio, não sabe do que o professor está falando. Então, eu vou falar para vocês, pessoal, tema ou tópico X, Y e Z. Nós vamos começar a falar disso. E também eu estou estruturando para vocês. Não necessariamente começaremos por aqui e terminaremos aqui, ok? Eu vou estruturando e ao final vocês vão perceber que nós batemos todos os tópicos do edital. Claro, alguns tópicos com maior ênfase, outros tópicos com menor ênfase, até porque eu poderia passar dias aqui gravando falando só de conceitos de crime, falando só de dolo, só de culpa. E nós não temos esse tempo, né? Nós precisamos focar e ir direto ao assunto, ok? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos iniciar. Vou apagar a tela para não atrapalhar vocês. Vamos lá. Tempo e lugar do crime. Essa é uma básica, ok? Que sempre cai dentro de alguma outra questão. Geralmente são consideradas ou classificadas como questões fáceis, beleza? Então vamos lá, tempo e lugar do crime. A gente vai usar aquele mnemônico luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Tempo do crime, atividade. Então nós temos aí o mnemônico luta, ok? Preciso que vocês saibam disso, até porque é uma questão que se cair é fácil, tá? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Questão aí fácil, questão tranquila. Se a banca cobrar uma questão dessa, ela está praticamente te dando uma questão, porque nós temos aí, apesar de termos só 5 questões, nós vamos ter as fáceis, as médias e as difíceis, tá bom? Vocês podem perder questões difíceis. Perdeu questão fácil, perdeu questão média, vocês estão fora do concurso. Vocês não podem perder esse tipo de questão. Então vamos lá. Tempo do crime. O Código Penal adotou a teoria da atividade. Para o tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esta frase, esta máxima, eu preciso que vocês tenham em mente. Isso não pode ser esquecido de forma nenhuma. Por quê? A banca costuma trocar palavrinhas dessa máxima, ok? Isso está escrito no código de vocês. O que a banca faz? Troca uma palavra pela outra, troca a ordem, troca o sentido. E aí parece que é igual, mas não é, tá, pessoal? Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Quer dizer, eu dei um tiro para acertar A, ok? Neste momento, considera-se praticado o crime, ainda que A venha a morrer amanhã, depois de amanhã ou no mês que vem, ok? Essa consumação, essa morte de A, eu só vou levar em consideração para a prescrição, que não é tema de vocês, tá? Que não é o tema de vocês. Então, o Código Penal adota a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Eu preciso que vocês abram o código de vocês e grifem o artigo 4º do Código Penal, tá ok? Professor, eu não tenho ele nem no computador, nem no meu celular, nem no meu tablet, não tenho ele físico, eu não tenho Vadimeco de jeito nenhum. Pessoal, baixa o material que está na área do aluno, tá? Eu coloquei todos para você, todos os artigos mais importantes selecionados aí no seu material. Se você não tem um Código Penal, se você não tem aí um aplicativo que você possa abrir um código, você acesse a área do aluno, baixe o material, até para revisão, baixe o material e pegue os artigos para leitura, ok? Não pode agora, pegue depois, mas pegue os artigos. A nossa banca, o FMT, é uma banca muito legalista, ela gosta muito de trabalhar com artigos de lei. Então eu preciso que vocês, além de terem o conhecimento, tenham também o conhecimento do artigo de lei no que tange ao Código Penal. Beleza? Vamos lá então.
coloquei aqui uma observação para vocês aí sobre prescrição, tá? Só para saber que o momento consumativo eu levo em consideração a prescrição. Professora, pode cair essa informação na prova? Não poderia. Se cair algo em relação à prescrição, mesmo que não seja o gabarito, seria aí uma questão passível de anulação, tá? Apesar de que a nossa banca UFMT não gosta de anular questões, seria aí uma questão passível de anulação. Ok? Vou apagar e nós vamos dar continuidade. Vamos lá. Em relação ao lugar do crime, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista, ok? Teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. O que é mais comum de cair? Teoria da ubiquidade, e você joga no mnemônico luta. Porém, se cair teoria mista, certo também, ok? Não está errado. Artigo 6º que você vai encontrar, o lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, ok? Preciso que vocês tenham em mente também. Cai menos do que o quarto, ok? Esse cai bem menos, mas pode ser que caia. Coloquei um exemplo para vocês. Dou um tiro no meu desafeto no Brasil e ele morre no Paraguai. Pessoal, quando vocês virem em qualquer questão, e aí é um macete para vocês, é o pulo do gato, que se você pegar isso, você nunca vai errar nenhuma questão de ubiquidade, nenhuma prova, nem em prova da PJCMT, nem em prova de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, nem em prova de diplomata. Você nunca vai errar teoria da ubiquidade. Se você souber que falou de estados, soberania, distintas, diferentes, a teoria que eu estou falando é da ubiquidade. Tratei de soberanias, crime Brasil, Paraguai, crime Brasil, Bolívia, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Chile, Brasil, Japão, Brasil, Afeganistão. Falei de países, estados federados, diferentes, outras soberanias, questão de soberania, você pode fechar o olho e marcar ubiquidade, tá? Olha o exemplo. Dou um tiro no meu desafeto no Brasil, que morre no Paraguai. A conduta foi no Brasil. O resultado, claro, eu dei um tiro no Brasil, local da conduta, morreu no Paraguai. O lugar do crime é o Brasil e o Paraguai, ok? Só se aplica a crimes à distância. Pode investigar no Brasil? Pode. Pode investigar no Paraguai como local do crime? Pode também. Falei de soberanias distintas, estou falando de ubiquidade. Envolve países, soberanias distintas, ok? Tranquilo? Vamos lá para a observação. A teoria não se preocupa com atos preparatórios e nem atos realizados após a consumação, beleza? No edital de vocês não tem iter criminis, que é o caminho do crime, é o caminho que o crime percorre. Porém, a preparação é quando eu me preparo para a prática de um crime. Por exemplo, eu quero matar A e eu quero matá-lo com um tiro. Eu vou até um local para comprar uma arma de fogo. Estou realizando atos preparatórios, ok? Isso é atos preparatórios. Consumação é quando realmente eu atinjo todo o meu tipo penal. Meu tipo penal se torna completo, eu consumo o crime, ok? Então, não se aplica esta teoria da ubiquidade, não se aplica para os atos preparatórios e nem aqueles atos que vieram pós-consumação, beleza? Cuidado, pessoal! Matéria de penal, mas eu preciso falar isso para vocês. Não se aplique em relação à competência do Código de Processo Penal. Muita gente acha que por envolver duas soberanias diferentes, nós vamos discutir aqui qual é a competente para julgar. De jeito nenhum. Competente para julgar em matéria de processo penal. Aqui a gente nem pode pensar isso, tá? Nós não podemos nem pensar aqui quem é competente para julgar. Esquece. Cuidado, não se aplica em relação à competência, ok? Nós não vamos realizar isso aqui, aplicar isso aqui no Código de Processo Penal, até porque lá tem outras regras. Aqui nós só precisamos nos bastar em lembrar que ubiquidade envolve dois países distintos. Só isso. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos lá para a próxima. Lei penal no espaço. Isso aqui está embutido no edital de vocês. Vamos lá. Lei penal no espaço. Nós precisamos lembrar que a regra no Código Penal é da territorialidade. Beleza?
territorialidade. Porém, esta territorialidade aqui, ela é mitigada, tá? Ou temperada, não sei como a banca pode cobrar de vocês, mas a nossa territorialidade no Código Penal, ela é chamada de temperada ou mitigada. Vou anotar aqui do lado. Territorialidade temperada ou mitigada, ok? Territorialidade temperada ou mitigada, ok? Tranquilo? E por que tem essa diferença, professora? Porque no Código de Processo Penal, a territorialidade é absoluta. Em ambas, o princípio que rege é o princípio da territorialidade. Só que no Código Penal, eu falo que a territorialidade é temperada ou mitigada, porque ela vai adotar regras de direito internacional. E no Código de Processo Penal, eu digo que essa territorialidade ela é absoluta. Eu só vou aplicar as minhas regras processuais aqui no meu país. Eu não puxo regras processuais de outro país. Aqui em direito penal, eu posso puxar, por exemplo, crimes cometidos no estrangeiro para serem julgados aqui, ok? Por isso essa diferença. Então, penal, territorialidade temperada ou mitigada, processo penal, territorialidade absoluta. Vamos lá. Princípios. Pessoal, acredito que a questão de princípios vai ser menos explorada pela banca UFMT, tá? Porém, isso está no nosso edital e nós precisamos estudar. A Carta da ONU, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, diz expressamente que a soberania dos Estados é quem fundamenta o princípio da territorialidade. Fala-se no Brasil em princípio da territorialidade temperada ou mitigada em razão das exceções. Que exceções? Das exceções de extraterritorialidade, que nós já veremos. Vamos lá. Artigo 2º da Lei Brasileira de Lei de Contravenções Penais. Se você der uma olhadinha no último tópico aí do seu edital, no último tópico nós temos a Lei de Contravenções Penais. Salvo engano, ela é a última lei do seu edital. Então, pessoal, pode ser que caia algo que está dentro da lei ou pode ser que caia algo relacionado à lei. Por quê? Este assunto está expresso em cima do seu edital e se correlaciona com esta lei. Então, nós precisamos saber que lá no artigo 2º, ok? Nós não aplicamos a lei da extraterritorialidade do Código Penal às contravenções penais. A lei brasileira só é aplicada em caso de contravenções penais praticadas aqui dentro no território nacional, ok? Nós vamos ainda nos aprofundar um pouquinho em lei de contravenções penais. Ela é uma lei rápida por ter vários artigos revogados, mas enquanto matéria eu preciso fazer esse link entre o que está lá no fim do seu edital e o que está lá no começo do seu edital. Então, tratando-se de extraterritorialidade, eu não aplico as contravenções, porque eu só julgo contravenções penais praticadas no Brasil, ok? Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de extraterritorialidade que eu posso chamá-las de condicionada, que eu dependo de condições, e de incondicionadas, que eu independo de condições, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma observação aqui ainda para fazer para vocês no que tange a lei de tortura também, tá, pessoal? O que acontece? O artigo 2º da lei de tortura prevê uma hipótese de extraterritorialidade que não está no seu Código Penal, tá? Então, você vai tirar esta hipótese válida de dentro da lei da tortura. Vamos lá. Artigo 2º diz que da lei anti-tortura. O disposto nesta lei, que lei anti-tortura, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente no local sob a jurisdição brasileira. Então, tortura praticada contra brasileiro ou tortura praticada por um estrangeiro que está no Brasil, eu aplico a extraterritorialidade e o Brasil pode julgá-lo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho as incondicionadas, que eu já mencionei que eu não preciso de nenhuma condição, e eu tenho as condicionadas, que eu preciso de condições.
E tais condições eu já adianto para você, cumulativas. Eu preciso de que todas elas sejam realizadas para que eu possa aplicar o princípio da extraterritorialidade. Abram o artigo 7º do Código Penal. Abram o artigo 7º e eu vou ajudar vocês a anotarem tudo o que vocês precisam saber dentro desse artigo. Eu vou ajudar vocês a lerem o artigo 7º, beleza? Vamos lá iniciar. Artigo 7º. Deixa eu apagar para ficar mais fácil. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Então, vamos lá. Mesmo que tenha sido cometido no estrangeiro, o Brasil vai julgar. Vamos lá. 1. Crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Pessoal, cuidado extremo com a pegadinha desse inciso. Primeira hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Traduzindo, não precisa de condição nenhuma. Aconteceu crime contra a vida ou a liberdade do presidente, o Brasil automaticamente vai ser o responsável, tá? Por julgar. Então, vamos lá. Vida ou liberdade do presidente da República. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele resolveu passar férias na Disney. Maravilha! Foi pra Disney, chegou lá na Disney, ele estava passeando com a família dele, de repente, quando ele foi colocar a mão no bolso, a carteira dele já não estava mais lá. E aí, este crime pode ser submetido à jurisdição brasileira ou não? Cuidado, pessoal! É muito comum a banca colocar a expressão furto ou roubo, ou te contar uma historinha e te induzir ao furto, ao roubo ou qualquer outro delito. Não, pessoal, contra a vida do presidente, contra a liberdade do presidente. Grava isso, tá? Contra a vida do presidente incondicionado, contra a liberdade do presidente incondicionado. O presidente foi passear em Dubai, chegou lá, ele foi xingado, foi injuriado. Cabe a sujeição da lei brasileira? Não, não cabe, tá, pessoal? Se não for vida e liberdade, não cabe a sujeição da lei brasileira. Vamos lá. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Todas essas também estão sujeitas à extraterritorialidade incondicionada. Então, vamos lá. Contra o patrimônio e a fé pública da União, então vai ficar mais fácil. E contra todas as pessoas da administração pública direta e indireta. Porque eu tenho aqui empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. São as nossas pessoas jurídicas, né, da administração pública indireta. E eu tenho contra Distrito Federal, Estado, território, município, que são as nossas pessoas da administração pública direta. Então, crimes contra o patrimônio e a fé pública, resumindo, cometidos contra as pessoas da administração pública direta ou indireta, sujeitam-se à lei brasileira, à extraterritorialidade, ok? Então, o primeiro, contra a vida ou liberdade do presidente da República. 2, contra o patrimônio ou a fé pública das pessoas jurídicas da administração pública, direta ou indireta. Beleza? Fica mais fácil para lembrar. Vamos lá. Contra a administração pública, por quem está ao seu serviço. Pessoal, tudo que envolve a administração pública, nós vamos invocar a extraterritorialidade incondicionada, tá? Bem tranquilo isso aqui para vocês lembrarem, porque tudo que envolverá a administração pública, nós vamos invocar a extraterritorialidade. Vamos lá, próximo. De genocídio. Quando o agente for brasileiro, beleza? Ou domiciliado no Brasil. Se ele for estrangeiro, porém domiciliado no Brasil, também teremos um caso aí de extraterritorialidade. Coloquei para vocês, e vocês devem estar notando aí nos slides, defesa real, personalidade ativa, domicílio. Pessoal, isso são princípios, tá? Isso são princípios, isso são construções doutrinárias que você não tem aí no seu código.
Acredito que a nossa banca, o FMT, ela não vai se aprofundar neste nível. Porém, eu preciso que vocês saibam, porque não custa nada você já ter ouvido, você já ter visto algo sobre isso, ok? Alguns que já estão estudando há um tempo podem já saber quais incisos, quais artigos se enquadram em quais princípios. Outros já têm um pouco mais de dificuldade. Nós sabemos que nós temos um turbilhão aí de matérias para estudar. Nosso edital não é pequeno, dentro de um prazo aí de 45 dias, né, que eles nos deram, então um prazo muito curto, muito corrido para muito conteúdo. Então vamos lá. Lembra que defesa real é princípio da defesa real. Então quando eu falo, se um crime foi cometido contra a vida ou a liberdade do presidente da República, eu aplico o princípio da defesa real, tá? Lembra que presidente da República, a defesa real, coroa, para ficar mais fácil. Contra a administração pública, defesa real também. Por quê? Porque a administração pública é como se fosse o reino. Então você vai lembrar de reino, coroa, defesa real, ok? Genocídio, quando o agente for brasileiro. Personalidade ativa, quando ele for brasileiro, então quando a personalidade, a pessoa dele, ativa, que está cometendo o crime, é brasileiro. Então, genocídio, quando o agente for brasileiro, princípio da personalidade ativa. Ou domiciliado no Brasil, princípio do domicílio, tá? Domicílio onde eu respondo pelos meus atos da vida civil, lá no meu endereço, onde eu recebo as minhas correspondências, onde eu voto, tá? Onde eu respondo pelos meus atos da vida civil no meu domicílio. Vamos lá agora para o inciso segundo da condicionada, ou seja, agora eu preciso de determinadas condições cumulativas. Faltou uma, eu não consigo aplicar a hipótese de extraterritorialidade, ok? Faltou uma, eu não consigo aplicar as hipóteses de extraterritorialidade. Vamos lá então para a condicionada. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Condicionada, tá? Princípio da justiça universal. Por que justiça universal? Porque se o Brasil, em tratados ou convenções internacionais, se obrigou a reprimir, justiça universal. É como se ele criasse um universo de repreensão, ok? Professora, tem exemplo? Tem. Maria da Penha. Por tratado ou convenção internacional, o Brasil se obrigou a reprimir. Exemplo, Lei Maria da Penha. E aí fica a dica para vocês, inclusive, pode ser um assunto explorado aí na prova subjetiva de vocês, tá? Na discursiva de vocês. Pode ser que a redação de vocês venha com um tema aí relacionado à violência doméstica e familiar. Eu recomendaria, como professora de Direito Penal e pela experiência que eu tenho, que vocês dessem uma ênfase aí nesse tipo de legislação, como tortura, como abuso de autoridade, como Lei Maria da Penha. E isso aqui pode ser um requisito que você pode citar na sua discursiva para enriquecê-la, para o seu examinador saber o quanto você conhece sobre isso, tratar sobre justamente o tópico que ele já está pedindo no seu edital lá no comecinho de Direito Penal, tá? Sei que isso aqui não se confunde com legislação especial extravagante, que vocês devem já estar assistindo aí, se não estiverem, comecem, porque é muito importante, mas isso aqui enriquece muito a discursiva de vocês. E o nosso estado, ele é um dos estados campeões, na aplicação da Lei Maria da Penha, então isso aqui é muito importante. Eu vou chamar isso aqui de justiça universal, ok? Praticados por brasileiro, personalidade ativa novamente. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Quer dizer, o crime foi cometido a bordo de aeronaves ou embarcações brasileiras, era uma aeronave ou uma embarcação privada, quer dizer, não estava a serviço do Estado brasileiro, e o Estado exterior não quis julgar, beleza? Princípio da representação. O que a gente vai fazer? Vai representar. Coloca um asterisco, porque eu já vi essa questão caindo mais de uma vez em provas aí pelo país afora, tá? Coloca um asterisco, eu preciso que vocês saibam esse artigo, memorizem esse artigo e lembrem. Ele é o campeão. Toda vez que é cobrado algo sobre territorialidade e extraterritorialidade no campo do artigo 7º, geralmente eles cobram este inciso, tá? Eles cobram esse inciso e eles trocam algumas palavrinhas, ok?
Então, eu preciso que vocês deem uma atençãozinha aí para ele. Não sabemos, né, se a nossa banca, o FMT, vai vir com esse tipo de cobrança mais doutrinária. Mas é bom que nós saibamos esse tipo de conhecimento. Vamos lá. Parágrafo 1º, nos casos do inciso 1, que nós estamos falando aí da incondicionada, né? O agente é punido, segundo a lei brasileira, mesmo que ele tivesse sido absolvido ou condenado no exterior. Vamos lá, pessoal. Lembra que ela é incondicionada? Se é incondicionada, eu não dependo de nenhuma condição. O Bolsonaro foi para a Disney, lá ele sofreu um atentado contra a vida dele. O agente que atentou contra a vida do nosso presidente, lá foi preso, julgado e condenado. Ele pode ser condenado aqui de novo? Sim, ele pode ser condenado aqui de novo. Professor, isso não é bis in idem, não é condenar 2 vezes pelo mesmo fato da mesma pessoa? Isso é bis in idem, mas é um bis in idem permitido pela nossa lei, ok? Você está realmente julgando a mesma pessoa pelo mesmo fato 2 vezes. Mas isso é permitido na nossa lei porque está dentre as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º do Código Penal. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º, nos casos do inciso 2, aí nós já estamos falando das condições. Vamos lá. Quais são as condições? Pessoal, eu vi uma prova que eu não consigo me recordar agora, me desculpem, não me recordo a banca, mas posso colocar depois para vocês no material de apoio, tá? Porque o meu material, acredito que já tenha subido aí na plataforma. Mas coloco aí no material de apoio essa questão para vocês verem. Eles tiraram, nessa prova específica que eu estou mencionando, eles tiraram uma dessas condições e aí parecia a questão perfeita, tá? Para marcar. Só que a questão estava errada porque faltou uma condição. Pessoal, eu preciso que todas as condições estejam reunidas para que eu possa aplicar o artigo 7º, inciso 2 do Código Penal, tá? Quais condições? Vamos lá. Preciso que o agente entre em território nacional. Claro, se ele praticou o crime no estrangeiro, eu preciso que ele entre aqui. Como é que eu vou julgar ele de lá? Não tem como. Eu preciso que ele entre aqui em território brasileiro. Primeira condição, preciso que ele entre em território nacional para que eu possa julgá-lo. 2. O fato tem que ser punível também no país que foi praticado, dupla tipicidade. Beleza. Vamos supor que lá onde aconteceu o crime, isso nem seja crime, seja um fato atípico. Não tem como eu julgar ele aqui. Tem que ser crime aqui no Brasil, crime lá onde ele cometeu. Preciso dessa dupla imputação, dessa dupla via. Preciso que seja crime lá e aí não me interessa a pena. Lá pode ser crime, por exemplo, com pena de 6 meses. Aqui pode ser crime com pena de 30 anos. Sem problema nenhum. Eu só preciso que seja tipificado lá e o nome em iuris também não me importa. Preciso que a conduta seja tipificada lá e tipificada aqui, ok? Vamos supor que lá a conduta chame qualquer outra coisa. Aqui chama furto, lá chama qualquer coisa. Só que aqui furto, subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel. Lá essa conduta que eu vou dar o nome de abacaxi. Qual é o tipo? A conduta é abacaxi que chama lá. E qual é o tipo? O tipo lá é subtrair para si, para outra em coisa ali é móvel. Perceba que são iguais? Aqui furto, subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel. Lá, subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel. Encaixou? Posso trazer para cá, beleza? Desde que o agente entre, trago para cá, porque eu também é crime lá. Vamos ver os outros requisitos. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira admite a extradição. Vamos supor que este crime, que eu estou mencionando para você, furto, lá nos Estados Unidos não admite extradição, ou aqui no Brasil não admite extradição. Então, faltou um requisito, não aplico a lei brasileira. Preciso que esse crime lá, que o agente entre, cometido lá, que o agente entre em território nacional, que tenha uma dupla tipicidade, crime lá, crime cá, e preciso que seja um crime que admita a extradição. Preciso conhecer a lei de extradição, professora? Não. Para a prova da PF, sim. Para a prova da polícia, daqui do Mato Grosso, não, porque não está no nosso edital. Preciso que você saiba que admite extradição, porque está no conteúdo de penal. Não precisa abrir a lei dos crimes de extradição aí, ou que permite a extradição, ok? Isso não é de conhecimento aqui. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a sua pena. O agente foi absolvido ou cumpriu pena lá. Então não dá, pessoal, ele já foi julgado lá, tá? Diferente aí do inciso 1º, da incondicionada. Vamos supor que na incondicionada
Atentaram contra a vida do Bolsonaro lá na Disney. Legal pra caramba ir pra Disney, né? Vamos aí todo mundo passar no concurso e vamos partir pra Disney. Tudo de bom. Então vamos supor que atentaram contra a vida do Bolsonaro lá na Disney. Lá ele pegou uma pena de 20 anos, cumpriu e resolveu vir passar férias no Rio de Janeiro, que também é tudo de bom, né? Resolveu vir passar férias no Rio de Janeiro, aí, Réveillon no Rio de Janeiro. Pode ser preso aqui de novo e cumprir pena no Brasil de novo? Pode. E se o Brasil julgar e der uma pena para ele de 30 anos, vou abater? Posso abater, pessoal, tá? Posso até abater. Porém, ele vai ser condenado e vai cumprir pena aqui de novo. Tanto faz se ele já foi condenado, já cumpriu lá e já pagou o que ele devia lá. Continua devendo aqui. Então lembre sempre que a incondicionada, ele vai dever os dois países sempre, independente se ele pagou aqui, se ele pagou lá, tem que pagar as duas, ok? A condicionada, se ele foi absolvido lá ou se ele já cumpriu lá, ele não nos deve mais nada aqui, porque essa é uma das condições, tá bom? Por último, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a sua punibilidade. De repente lá já extinguiu a punibilidade dele ou ele foi perdoado. Então, se pela lei mais benéfica lá ele já foi perdoado, quer dizer, dá na mesma de ter cumprido pena lá, aqui tá tudo certo, aqui morreu. Lembra sempre que na extraterritorialidade condicionada, basta que ele cumpra em um dos países e o outro vai dispensar, não precisa mais, tá bom? Onde eu vou cumprir nos dois países e não é bis in idem, vai ser na extraterritorialidade incondicionada. Vamos lá, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, beleza? Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Lembra quando eu falei para vocês da personalidade ativa, que é o brasileiro cometendo o crime no estrangeiro? Aqui também vale para o estrangeiro que comete um crime contra um brasileiro no estrangeiro, tá bom? Também vale, vai ser hipótese de extraterritorialidade condicionada. Posso julgar esse estrangeiro aqui? Sim, desde que ele cumpra todas as condições. Todas as condições, ok? Faltou uma condição, aplico? Não. Então, vamos lá. Entendido isso aqui, pessoal, até agora? Acredito que os slides estarão disponíveis para você. E prefiro que, claro, em vez de você ficar igual um louco aí copiando, prefiro que você preste atenção. Eu sei que penal, pessoal, parte geral, ela é chata, ela não é uma matéria legal, ela é cheia de nuances, ela é cheia de coisinhas, mas antes que você fique anotando igual um louco, assiste primeiro, ok? Entenda a matéria primeiro e depois, se for o caso, você volta e aí sim vai fazendo suas anotações, vai copiando o que você precisar copiar, vai colocando os bisuzinhos aí no caderno, tá? Mas primeiro presta bastante atenção porque é uma matéria muito delicada e nós temos aí um edital muito grande para bater. Vamos lá. A aplicação da lei penal, nós temos um tópico no seu edital escrito exatamente isso, a aplicação da lei penal, nós já arriscamos. Vamos lá. Quando eu falo para vocês de aplicação da lei penal, a sua banca quer saber sobre uma coisa chamada de conflito aparente de normas, tá bom? Conflito aparente de normas. Esse conflito aparente de normas tem o nome também de antinomia, tá? Seria um nome mais técnico, antinomia ou conflito aparente de normas. A maioria dos doutrinadores usam o quê? Conflito aparente de normas, tá bom? Isso se trata da aplicação da lei penal. Então vamos lá. Mnemônico para que você grave, tá? Aqui no slide, tá aí no seu material, mas aí eu vou te ajudar a gravar esse conflito aparente de normas, tá bom? Quer conflito? Case. Se você quer conflito, case. Então vamos lá. Quer conflito? Case. De casamento mesmo, tá? Quer conflito? Case. Vamos lá. Quando você está falando de aplicação de lei penal, você já vai lembrar do case. Quer conflito? Que é o conflito de leis? Case. Primeiro princípio do case, consunção. Princípio da consunção. Tá bom? Segundo princípio, que é a alternatividade. Terceiro princípio, que é o S, tá? Vai ser subsidiariedade. Subsidiariedade. E por último, especialidade. Princípio da especialidade. Tá aí o case para vocês.
Quer conflito? Case. Consunção, alternatividade, subsidiariedade, especialidade. E todos, pessoal, são fáceis. Se cair uma questão dessa aqui na sua prova, você já pode dar risada. Todas são fáceis, tá bom? Vamos lá ver uma por uma. Isso não tem segredo. Quer conflito? Case. Pronto. Vamos lá. Aqui, pessoal, nos conceitos, eu vou começar com vocês. Vamos lá, pela especialidade, tá? Quando eu falo para vocês que um tipo é especial, quer dizer que eu tenho um elemento especializante. Quer ver o que quer dizer um elemento especializante? Abra o 121 do Código Penal. Matar alguém, tá? Tá escrito o que lá no seu 121? Matar alguém. Só isso, professora? Só abre aí o 121, matar alguém. Genérico, alguém quem? Uma pessoa, óbvio, um alguém. Mas pode ser qualquer pessoa que eu mate? Sim, qualquer pessoa. Matar alguém. Olha um elemento especializante. Se uma mãe, no estado puerperal, mata o próprio filho, claro, sob a influência desse estado, qual é o crime? Infanticídio. Mas ela não está matando um alguém? Tá. É uma mãe, sob a influência de um estado puerperal, que está matando alguém. Então, perceba, se eu falar 121, matar alguém, qualquer pessoa, agora eu vou falar de uma mãe que teve um filho, ok? Está sob a influência do estado puerperal e mata essa criança. Tá vendo quanto elemento que especializa essa morte? É um matar alguém com outros elementos especializantes. Então, eu vou falar para vocês, tipo penal do infanticídio, matar a mãe, matar sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto o próprio filho. Olha quanto elemento especializante. Se eu tirar o estado puerperal, a mãe, logo após o parto, vira o quê? Homicídio. Vira um homicídio. Tá vendo o elemento especializante? Então eu vou aplicar o princípio da especialidade. Então perceba, aparentemente eu tenho conflito, por isso que eu chamo isso de conflito aparente de normas. Aparentemente eu tenho duas normas conflitando, só que eu tenho uma que prevalece, que é a minha norma especial, que é a norma que eu tenho elementos especializantes, ok? Por isso que ela prevalece. Eu tenho elementos que a especializam. Isso é princípio da especialidade, ok? 121 versus 123, então, né? Eu dei o exemplo aí do 121, artigo 121 do Código Penal, versus o artigo 123. 121, crime de homicídio, matar alguém. 123, infanticídio, a mãe que mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Beleza? Esse é o exemplo mais tranquilo que nós temos de princípio da especialidade. Vamos lá. Próximo princípio. Princípio da consunção ou princípio da absorção. Pessoal, para explicar esse princípio é muito fácil. Vamos lá. Eu vou desenhar dois peixes, ok? E aí, eu não sou boa de desenho. Eu não sou nem meio boa de desenho. Eu não sou nada para desenho, tá? Então, vocês desenhem no caderno de vocês um peixe lindo. Quando eu quero desenhar no meu caderno mesmo, o que eu faço? Eu coloco lá um desenho de um peixe na tela do computador e volto a minha folha lá e copio. Fica lindo, fica perfeito, fica um caderno dos deuses. Mas se eu for desenhar diretamente no meu caderno, esquece, eu posso arrancar a folha, amassar e jogar fora. Mas entendam que isso é um peixe, tá? É um peixe. Vamos lá. Na verdade, são dois peixes. É terrível, eu sei. Vamos lá, pessoal. Consunção é nada mais, apesar do nome feio, do que um crime mais grave, grande, comendo um crime menos grave, pequeno. Isso é consunção. É o crime maior, engolindo, comendo o crime menor. Isso é consunção, ok? Isso é absorção. Isso, o crime maior comendo o menor, é absorção. Claro, eu estou dentro do mesmo contexto fático, tá? Exemplo, quero furtar uma casa. Espero todos saírem do imóvel e eu pulo o muro para que eu possa adentrar essa residência, cometer o furto.
Assim que eu pulei o muro, percebam que eu já cometi uma infração penal, qual seja invasão de domicílio. Pulei o muro, eu já cometi invasão de domicílio. 1. Invasão domicílio. E eu quero praticar, sempre quis praticar, o fato que eu vou chamá-lo de 2, que é furto. Qual é mais grave? Invadir o domicílio de alguém ou furto? Furto, né? Então, maior chama furto. Em tese, eu não deveria responder por invadir o domicílio de outrem? Sim, em regra, eu teria que responder pela invasão de domicílio de outrem e pelo furto. Porém, pelo princípio da consunção, eu vou responder apenas pelo delito de furto. O delito de invasão de domicílio fica automaticamente absorvido pelo crime de furto. Beleza, pessoal? Claro, dentro de um mesmo contexto fático. Necessariamente, eu preciso invadir esse domicílio para que eu possa furtar, ok? Vou mudar o exemplo para vocês entenderem também. Vou dar um exemplo diferente. Quero matar A. E aí, para matar A, eu vou matar ele, por exemplo, com uma... Ai, não sei, acho que eu vou matar com uma enxada hoje. Hoje eu não tô boa. Vou matar com uma enxada. Pronto. Eu pego a enxada e dou uma enxadada na cabeça de A. Automaticamente, quando eu quero matá-lo com uma enxada, que é o meu instrumento, eu causo lesão corporal nele, não causo? Eu causo uma lesão corporal, que é uma rachadura craniana profunda, para matá-lo. Então, o meu crime, em tese, seria lesão corporal e homicídio, né? Só que percebam que a minha intenção desde o começo era matá-lo. Por isso, o homicídio, que é maior que a morte, né? Que eu vou chamar de homicídio. Homicídio, que é a morte, engole a minha lesão corporal, que é menor. A minha lesão corporal, ok? Isso é princípio da consunção, princípio da absorção. O crime maior engole, absorve o menor. E pessoal, no material de vocês que está aí na área do aluno, eu esmiuço melhor, tá? Eu coloco mais informações. Professora, por que você não pode dar aula de todas essas informações? Tempo, pessoal, nós não temos mais tempo, tá? Eu preciso focar aqui com vocês a nossa aposta, o que eu acho que vai cair, o que nós já conversamos aí entre os professores, o que nós imaginamos no estudo do edital que a banca pode cobrar de vocês, o que vem sendo cobrado aí nos concursos Brasil afora, tá? Então, por isso que eu não tenho como aprofundar com vocês. Mas, claro, isso eu não tenho como aprofundar porque eu não conheço cada um de vocês que tá aí. Eu não sei o quanto cada um de vocês já vem estudando e o tempo que cada um de vocês tem. Vamos supor que aí alguém de vocês, as meninas geralmente mais dedicadas, né, estudam mais. Então, vamos supor que alguma das meninas aí que tá me assistindo já veio estudando todo o resto do edital e faltou justamente penal. Essa menina teria tempo para ver aqui durante os 45 dias só penal. Agora, outras pessoas que estão começando agora, que tem todo o edital para ver, já não tem esse tempo. Então, eu preciso focar com vocês e ir aqui direto ao ponto, tá? Então, quem tem esse tempo mesmo, ou que possa pelo menos ler, que é algo mais rápido, leia todo o material. Lá tem várias coisas. Por exemplo, progressão criminosa, crime progressivo, que são desdobramentos aí, tá? São coisas mais profundas, um pouco mais aprofundadas sobre esse tema. Isso vocês vão encontrar no material de apoio de vocês, tá bom? Então, vamos lá para o próximo princípio. Eu acredito que esse aqui já tenha ficado esclarecido. Vamos lá para o próximo princípio. Na verdade, faltou um princípio aqui, pessoal, mas não tem problema não. Vimos aí consunção e vimos subsidiariedade. Vamos lá para o case novamente. Case. Princípio da consunção, que é o dos peixinhos, né? Que é a ideia que eu preciso que vocês tenham do crime grande comendo o crime pequeno, né? Da subsidiariedade, da alternatividade e da especialidade. Por algum motivo deve ter apagado esse slide ali.
especialidade. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, sem problema nenhum, não precisamos do slide. Case. Então, consunção é o dos peixinhos, peixinho grande comendo peixinho pequeno. Beleza? Alternatividade, eu estou falando de tipos mistos alternativos, tá? E quando eu falo em tipo, tipo é o nome iuris, é o meu crime. Tipo penal do homicídio, matar alguém. Tipo penal do furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Tipo penal do roubo, né? Subtrair mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel também. Então vamos lá, alternatividade é quando eu tenho um tipo misto alternativo. Quer dizer, eu tenho mais de um núcleo do verbo, eu tenho vários núcleos verbais, ok? Então eu tenho alternatividade. Tipos mistos com S, alternativos. Maior exemplo e o mais clássico de princípio da alternatividade é o artigo 33 da Lei de Drogas. Tráfico, artigo 33 da Lei de Drogas. É o meu famoso crime de tráfico de drogas. Eu tenho lá mais de 18 núcleos do verbo. Abram aí o 33 da Lei de Drogas, é o mais famoso, é o clássico. Eu tenho trazer comigo, né, que é trazer consigo, guardar, transportar, consumir, utilizar, levar, enfim, eu tenho vários verbos. Então, se a pessoa traz consigo, se ela guarda, se ela transporta, quer dizer, praticou 3 núcleos do verbo. A pena do tráfico de drogas, ela varia. Pena, está escrito lá, de 5 a 15 anos de reclusão. Então, se eu pratiquei 3, professora, 5, 10, 15, não. Isso é princípio da alternatividade. Tanto faz se eu pratiquei 18 núcleos do verbo, se eu pratiquei 10 núcleos do verbo, se eu pratiquei 1 núcleo do verbo. A minha pena continua a ser pena de reclusão de 5 a 15 anos, tá bom? Teoria das margens. O juiz, quando for começar a aplicar, vai ficar dentro dessa margem que o legislador me deu. Que margem? 5 a 15 anos, ok? De 5 a 15 anos. Então, vamos lá. Princípio da alternatividade. Não importa quantos núcleos o agente praticou dentro do mesmo tipo penal, ele vai responder por crime único, como se ele tivesse praticado um único tráfico de drogas, beleza? Isso é a alternatividade. Especialidade a gente já viu, né? O tipo especial que estava no slide, e o outro é subsidiariedade. Essa subsidiariedade eu vou chamar de soldado de reserva, para que vocês não esqueçam, tá? É um soldado de reserva. Quando vocês têm uma lâmpada na casa de vocês, se ela queimar, essa lâmpada, você não tem outra para trocar? Geralmente sim, né? Geralmente a gente tem uma lâmpada lá reserva. Essa lâmpada reserva é o nosso soldado de reserva, é o nosso princípio da subsidiariedade. Queimou a luz aqui do estúdio, eles têm uma luz aqui rapidinho para trocar. Princípio da subsidiariedade. Como que eu aplico isso no direito penal? Vamos lá. É o soldado de reserva. Como que eu aplico isso de reserva no direito penal? Pessoal, por exemplo, o agente matou outrem, ok? Ele matou outrem. Só que, na hora ou no momento da oitiva, das provas, no momento judicial, na fase judicial, onde eu tenho ampla defesa, onde eu tenho contraditório, a defesa desse cidadão consegue desclassificar esse homicídio para uma lesão corporal seguida de morte, beleza? Perceba, a princípio eu estava tratando de um homicídio. A defesa é tão boa que conseguiu desclassificar esse homicídio para uma lesão corporal seguida de morte, que é mais leve, mais tranquilo, né? Se é que nós podemos falar em algo tranquilo quando envolve morte. Mas em questão de pena, sim, é mais tranquilo, tá? Então perceba que essa lesão corporal era o soldado de reserva. Ela tirou de um grave e conseguiu colocar em outro, um soldado de reserva. Vamos supor que o agente, ele está sendo julgado, ele está sendo processado e julgado na fase judicial por um crime de porte ilegal de arma de fogo. Vamos supor que ele deu vários disparos com essa arma, tá? Em direção à rua ou às suas adjacências aí, ao local habitado ou suas adjacências, ele deu vários disparos de arma e foi preso. Quando a polícia, geralmente PM, que faz essa apreensão, vamos supor que no nosso exemplo seja um policial militar, a PM o abordou ou pegou com essa arma de fogo. Viu que a arma de fogo tinha numeração suprimida, raspada, alguma coisa do tipo.
Só que conseguiram desclassificar, tirar esse porte dele. E aí não tem mais crime. Então, quer dizer, não vai responder mais por nada? Pode ser que ele responda que a defesa, ou na verdade a acusação, consiga imputá-lo o artigo 15 da Lei de Armas, que é o disparo de arma de fogo. Pode ser que eu tire o porte, a posse de arma de fogo de uso proibido e aí impute a ele só o 15, que é disparo, que a pena é pequenininha, tá? Até de detenção. Então, quer dizer, é o meu soldado de reserva. Quando eu não consigo colocar mais nada no cara, tem que sobrar um tipo penal para eu conseguir. Sempre vai sobrar um tipo penal? Não. Felizmente, muitas vezes a conduta pode se tornar atípica ou ele pode ser absolvido por aquela conduta e eu não consigo colocar nenhuma outra nele, tá? E aí, claro, quando eu falo colocar uma conduta nele, eu não estou falando aí da acusação, né, do Ministério Público, que é o titular da ação, estou falando dele. Então, soldado de reserva é quando eu tenho um outro tipo penal que, se caso aquele não der certo, não se encaixar aqui na minha luz, eu consigo colocar outro, tá? Esse é o princípio da subsidiariedade. Então, consunção, peixinho, alternatividade, estou falando de tipos mistos alternativos, subsidiariedade, estou falando de soldado de reserva, para que vocês lembrem, e especialidade é quando eu tenho um elemento especializante no tipo. Pessoal, a gente vai fazer um break, 5 minutinhos, tá? Para tomar um café, tomar uma água e nós já retornamos, ok? Até mais! Clique like.